E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubes de FC, galera. E bom, rapaziada, hoje vamos analisar a vitória do Botafogo por 1-0 sobre o Internacional, a quinta vitória consecutiva do Botafogo no Campeonato Brasileiro, que mais uma vez se estabelece como líder supremo do campeonato. Ninguém vai conseguir alcançar o Botafogo essa rodada, independente do resultado ou não do Palmeiras. O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro com superioridade de pontos. E foi mais um bom jogo do Botafogo. Não foi um jogo espetacular como foi contra o Palmeiras, até porque o nível do adversário hoje que o Botafogo enfrentou era bem abaixo do nível do Palmeiras. Pelo menos até o momento o Internacional é um time que não consegue desenvolver um bom futebol. Estava estreando um novo técnico, Roger Machado, e o Botafogo venceu, fez o que era esperado e o que é esperado até o final do campeonato. O Botafogo vencer todos ali confrontos dentro de casa. E o Botafogo hoje veio com uma formação bem diferente. O Arthur Jorge dando uma segurada ali em alguns jogadores, depois de um jogo de bastante correria contra o Palmeiras no meio de semana. Ele poupou ali, digamos que, o meio de campo do Botafogo. Ele colocou para jogar o Danilo Barbosa e o Tietchan e colocou o Igor Jesus no comando de ataque no lugar do Tiquinho Soares. De resto, ele manteve a mesma estrutura da equipe, com exceção para a entrada do Cuiabano no jogo de hoje, que não esteve à disposição no último jogo contra o Palmeiras. E a vitória do Botafogo hoje passou mais uma vez pela boa atuação dos seus laterais. O Damian Soares fez um ótimo jogo defensiva e ofensivamente falando foi bem também, e o Cuiabano fez mais uma grande partida. O Cuiabano me impressiona como ele participa bem, como ele ultrapassa bem o tempo todo para o campo de ataque. É difícil de você marcar o Cuiabano, cara. O tempo todo ele tá ultrapassando com fôlego para ir até a linha de fundo e para voltar também na recomposição. E é aí que sai o gol do Botafogo, uma jogada manjada, mas que eu falo aqui para vocês já há muito tempo, desde que o Arthur Jorge está no Botafogo. Dessa vez, o Igor Jesus foge da referência de centroavante, puxa a marcação junto com ele, faz muito bem a parede, faz uma escorada de qualidade para a ultrapassagem do Cuiabano. O Cuiabano chega na linha de fundo, faz o cruzamento rasteiro, rasante para dentro da área, e aí quem aparece ocupando a posição ali do Igor Jesus, que era o centroavante, que era para estar na área para finalizar, o Luiz Henrique, que é o ponto, e faz uma ótima finalização para a vitória do Botafogo no jogo de hoje. Mas um primeiro tempo controlado pelo Botafogo, um Botafogo superior, no qual parecia que sairia o gol a qualquer momento, um Botafogo melhor do que o Inter, que praticamente não ameaçou no primeiro tempo. Digamos que no jogo todo o Inter não teve muitos lances de perigo, mas no primeiro tempo o Botafogo conseguiu controlar ainda melhor. O Damian Soares controlando bem as subidas do Wesley pela ponta, com a boa recomposição também do Danilo Barbosa, ajudando bastante defensivamente falando. Um Botafogo utilizando bastante as laterais do campo para chegar com cruzamentos perigosos na área do Internacional, e foi isso basicamente o primeiro tempo. Botafogo melhor, superior, fez 1-0 na partida, se manteve melhor e não deu oportunidade para o Inter. A gente viu uma diferença de rotação muito grande entre as duas equipes. O Botafogo, quando pegava a bola, acelerava o tempo todo para chegar no gol. O Internacional, quando pegava a bola, tinha muito mais dificuldade para tentar articular uma jogada mais vertical, tanto que não conseguia. Sempre parava em algum jogador do Botafogo conseguir o desarme, ou que parava com uma falta importante tática no meio da partida. Já no segundo tempo, o Botafogo com a vantagem, o Botafogo inicia os primeiros 2 minutos do segundo tempo um pouquinho mais em cima, mas também era o Internacional com uma postura um pouco mais diferente. Era o Internacional buscando de qualquer forma o gol do empate. Então o Inter, digamos que nos primeiros 10 minutos do segundo tempo, consegue colocar o Botafogo no seu campo de defesa e consegue fazer uma pressão maior. Tem até umas jogadas de um pouco mais de perigo. Mas assim que sai o Júnior Santos no time do Botafogo, dá aquela esfriada. Tomara que o Júnior Santos se recupere logo, independente de qual lesão ele for. O Júnior Santos é um cara muito importante para o time do Botafogo. Pode não estar no momento mais iluminado agora fazendo os gols que ele estava marcando um tempo atrás, mas ele ainda continua sendo um jogador extremamente importante para o time do Botafogo. E no segundo tempo, quando sai o Júnior Santos, entra o Tiquinho Soares, que até demora a entrar um pouco mais no ritmo da partida. Hoje não esteve naquele nível que ele fez contra o Palmeiras, e entrou o Tiquinho Soares. O Botafogo fez algumas substituições, o time melhora e começa a ficar uma partida até um pouco feia naquele determinado momento do segundo tempo. Um jogo muito brigado, de muitos erros de passe. Nenhuma das equipes naquele momento do jogo estava conseguindo dar continuidade. O Botafogo fica com um ataque onde tem o Savarino se movimentando bastante, o Luiz Henrique se movimentando bastante e o Igor Jesus se movimentando bastante também, mas era um Botafogo que também não chegava com tanto perigo para marcar o segundo gol, e também era o Internacional que não conseguia ser contundente
principalmente quando atacava o Botafogo. O Botafogo foi levando o jogo assim, meio que em banho-maria, né? Até que no final do jogo, obviamente, o Internacional precisando do resultado, tenta no abafa, o John ainda faz uma grande defesa, mas foi o único lance ali de fato que o John foi exigido na meta do Botafogo, que foi no último lance da partida, no chute ali do jogador do Internacional. De resto, um jogo controlado pelo Botafogo, que cada vez mais se estabelece na liderança do campeonato e mostra que o que aconteceu na temporada passada, um Botafogo brigando pelo título, não foi por acaso, não foi obra do destino, foi realmente algo estruturado, e o Botafogo novamente, segundo ano consecutivo, está na liderança e brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Destaque para o jogo de hoje para Luiz Henrique, que para mim foi o melhor em campo, não só pelo gol marcado, mas pela partida que ele fez. A parte também dele de recomposição foi muito importante no jogo de hoje, suando e se entregando os 110% dentro de campo, o Luiz Henrique, assim como todo o restante do time do Botafogo. Um bom jogo também do Danilo Barbosa, achei uma partida interessante em vários momentos do Tietê, quando ele conseguia chegar com um pouco mais de contundência junto ao bloco ofensivo do Botafogo. Uma boa participação também no jogo de hoje do Savarino, um Júnior Santos com bastante movimentação, bastante esforçado também novamente no jogo de hoje, e uma boa partida do Igor Jesus, o primeiro jogo dele como titular em um bom jogo. Tem participação do Igor Jesus no gol do Botafogo, e além também do gol, vimos em vários momentos ele se movimentando bem e tendo uma boa presença de área também no ataque do Botafogo. Damian Soares e Cuiabano fizeram também uma boa partida, já dei um destaque para eles aqui bem no início do vídeo. Alexander Barbosa e Bastos fizeram a partida também sem falhas, sem correr grandes perigos, e o John fez uma partidaça. O Cauê entrou bem novamente no jogo. O Cauê é um jogador que vem entrando bem sempre quando é solicitado no banco do Botafogo. E aí também tivemos ali depois a entrada do Gregory e do Marlon Freitas, que fizeram uma boa partida, uma boa atuação quando estiveram em campo também. Beleza, rapaziada? Vamos ver agora como é que foi essa vitória do Glorioso. Vamos ver então como é que foi a vitória do Botafogo sobre o time do Internacional de Porto Alegre. O Botafogo que já começa na sua primeira jogada com a bola de perigo na cabeça do Igor Jesus. Se ele tivesse conseguido colocar força e um pouco mais de direção na bola, o Botafogo já poderia ter aberto o placar. Mas é o Igor Jesus que tem uma boa presença de área. Novamente o Botafogo buscando ele nessa referência pelo alto. O Igor Jesus, apesar de não ser um jogador extremamente grande, né, ele tem, se eu não me engano, 1,78 m, 1,79 m de altura. É um jogador que ele consegue ser forte também no jogo aéreo. Então o Botafogo já percebendo isso, tentando explorar no jogo de hoje. Tentativa aí do Júnior Santos, uma boa finalização do Tietê. O Luiz Henrique pedia a bola, né? Falou, toque em mim, Júnior. Mas aí foi um bom chute já do Tietê. O Luiz Henrique, cara, o Luiz Henrique tá dedicado a conseguir fazer grandes atuações no time do Botafogo. Dá pra perceber isso nele o tempo todo, buscando o jogo. Aí uma jogada do Internacional, mas a bola passa por toda a área. É uma jogada controlada até pro Botafogo. É um Internacional com bastante dificuldade, né, rapaziada? Com dificuldade de conseguir conectar os setores, de conseguir ter troca de passes envolventes, de conseguir envolver o sistema defensivo do Botafogo. O Roger Machado tem muito trabalho pela frente com esse time do Inter. E que recuperação do Danilo Barbosa nesse lance, hein? Era uma jogada de perigo para o Inter. O Wesley foi talvez até o jogador mais perigoso do Inter no jogo. E o Danilo Barbosa tem uma recuperação absurda. Esse lance aí estava impedido, mas o mercado salvava um gol do Júnior Santos. Ele tirou bem o goleiro. Na hora de finalizar, o mercado apareceu. Talvez era para ele ter tentado finalizar em cima, né? Porque o mercado com certeza daria o carrinho nesse lance. Mas era mais uma jogada do Botafogo. Botafogo muito perigoso. E isso é de se destacar no jogo do Botafogo. O Cuiabano, como ele é participativo, o tempo todo aparece, quase marcou um gol aí de direita. Mas o Cuiabano participa o tempo todo do jogo. É um cara que não se esconde da partida, que gosta de estar participando dos lances. E aí ele quase fez esse gol de direita mesmo. Defesaça do Rocher. Uma bola ali bate-rebate na área, sobrou pro Cuiabano fazer a finalização. O juiz fala não foi nada, realmente não foi nada não nesse lance. O lance que ele vai dar cartão amarelo pro Cuiabano, né? O Cuiabano chegou na bola, mas depois o pé dele acaba sobrando ali no Igor Gomes. E aí o juiz vai lá e dá cartão amarelo, ele aponta a bola. Realmente pegou a bola, né, cara? Depois pegou o pé do maluco do Inter. Mas
o juiz deu o cartão amarelo para tentar controlar o jogo. E aí, o gol do Luiz Henrique. O interessante pra gente analisar nesse gol aqui do Luiz Henrique, não apareceu aqui, vai aparecer daqui a pouco, ó. O interessante pra gente analisar nesse gol do Luiz Henrique é como o Igor Jesus faz a jogada do Botafogo acontecer. Mesmo com pouco tempo de Botafogo, é uma das características que o Igor Jesus tem e com certeza fizeram o Botafogo o contratar, que é essa movimentação de sair da área. Ele sai muito bem da área. Eu fiz aqui vídeos analisando ele e destaquei isso pra vocês. O Igor Jesus, ó, sai da área, acha o passe no Cuiabano com corredor limpo, só rola pra área pro Luiz Henrique finalizar. Bonito gol do Botafogo, bonita jogada. Jogada com carimbo do Arthur Jorge, né, rapaziada? Ultrapassagem dos laterais, muitos jogadores pisando na área para finalizar. E aí o Luiz Henrique tentou de novo, né? O Luiz Henrique quer ser protagonista desse time do Botafogo. Isso é visível, rapaziada. O tempo todo tentando as jogadas. E como a confiança não muda um jogador, né? Quando o cara tá confiante, ele tenta as coisas e as coisas acontecem, irmão. O futebol é surreal. Tentativa aí do Wesley. Falar pra vocês, o Damian Soares, ele é chato, irmão. Todo ponta que vai pra cima do Damian Soares, ele tenta entrar na mente dos caras. Ele já tava meio ali que se desentendendo um pouco com o Wesley. Deu uma chegadinha um pouco mais firme. Aí de novo o Damian no Wesley, ó. Uma falta até perigosa pro Inter, mas que não levou perigo, porque a bola ficou na barreira, né? Esse foi um período do jogo que o Inter tentou dar um calorzinho no Botafogo, mas depois desse lance aqui, tomara que o Júnior Santos se recupere o mais rápido possível. Tomara que não seja nada grave com ele, porque é um jogador importantíssimo pro Botafogo, pro funcionamento do jogo do Botafogo. É claro que hoje o Botafogo tem um elenco bem robusto, de vários jogadores, várias opções. Tá até agora para chegar o Matheus Martins, que pode fazer uma função parecida com a do Júnior Santos. Mas, assim, cara, tomara que se recupere logo. Aí entre o Tiquinho, entre o Marçal. O Marçal entra bem no jogo, controlando ali a fase defensiva, pro Botafogo parar de sofrer pelo lado esquerdo defensivo. Entra bem no jogo o Marçal, vem voltando a fazer boas atuações. Esse lance aí o Alexander Barbosa falou, sai da frente que eu tô vindo, hein. Pegou ali no joelho do jogador do Inter. Mas foi uma dividida, né, cara? Olha aí. Alexander Barbosa fica no chão, sentindo dores. O Luiz Henrique hoje tava que tava, hein, rapaziada. Chato de marcar pela esquerda, pela direita, o tempo todo. Ele é muito rápido, o Luiz Henrique, irmão. Muito, muito, muito rápido. É difícil de você marcar o Luiz Henrique, de você conseguir encaixar a marcação nele. Sai pros dois lados, rápido. Tem passe, tem finalização. Essa falta aí foi providencial do Savarino depois de um erro dele mesmo. Ele vai lá e conserta com a famosa falta tática, né? E troca pelo cartão amarelo. Tem que fazer, irmão. Se tu não fizer a falta, ficar com peninha, vou deixar rolar, pode levar o gol. Esse foi o lance de maior perigo do Internacional no jogo. Defesa do Botafogo marcou mal. O René conseguiu uma bola pro Johan e ele finalizou muito mal, né? Pelo amor de Deus. Finalização horrorosa do Johan, tentou encobrir o goleiro, mas a bola nem perto do gol foi. Foi uma das poucas falhas defensivas do Botafogo, ó. A zaga abriu, né, cara? Abriu toda errada aqui o desencaixe do Barbosa com o Fernando Marçal. O Johan perde a chance aí do Internacional. Depois ainda vai ter uma defesaça do John, mas não vai aparecer aqui no vídeo. Mas foi isso, cara. Vitória do Botafogo. O importante aconteceu foi a vitória. O Botafogo fez um bom primeiro tempo. Segundo tempo teve uma queda ali de produção, até uma queda física. Mas o importante foi a vitória no jogo de hoje, rapaziada. E é isso. Botafogo líder do campeonato. Quinta vitória consecutiva. Também me deixa feliz, né, cara? Porque sempre quando o Botafogo tá ganhando, o meu time, o Vasco, também tá ganhando. Então amanhã é o dia do Vasco, mas é a sua quinta vitória consecutiva. Eu vim analisar aqui pra vocês. Tomara, né? Tomara, rapaziada. No último jogo eu até falei que com meu irmão, né, cara? Ó, o Vasco já ganhou do Atlético Goianiense. Agora é hora do Botafogo ganhar do Palmeiras, porque sempre quando um tá ganhando, o outro tá ganhando também. Tomara que continue assim, com essa mesma cena, beleza? Eu fico nessa. Abração do Francesco, é nóis e fui!